Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Noite, tudo graças a Deus. Melhor agora. Obrigado. Espero que todos estejam bem, tá? Que todos aí estejam aí com saúde, seus familiares, tá? E estamos mais uma aula aí de gestão de pessoas, tá? E espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo que está sendo passado para vocês, assimilando, e mesmo que nós estamos à distância, estamos juntos nessa disciplina, tá? Nessa evolução de vocês. Pois bem, antes de começar a minha aula aí, eu quero parabenizar aí uma aluna aí. Semana passada, ela começou a fazer um negócio de serviço de refeição, delivery, e aí no dia seguinte eu já pedi para mim, para meus familiares, a Fernanda, tá? Quero parabenizar. É uma comida extremamente caseira. Pedi para mim, para minha esposa, meus filhos, ou seja, 5 pessoas. Todos gostaram, tá? Quero parabenizar aí e indico. E aí eu quero colocar até um up a mais aí. Eles fazem, para todas as refeições que eles entregam com uma cartinha de amor, de carinho, não é de amor, né? É de carinho, de agradecimento por ter comprado com eles, dizendo que foi feito com muito amor, com muito carinho essa refeição, certo? E desejando um bom apetite e que todos fiquem bem, ou seja, que todos fiquem com saúde, tá? Ou seja, é uma coisa simples, mas bastante encantadora e diferenciada da maneira como é tratado. Parabéns, viu, Fernanda? Parabéns. Obrigada, professor. E venho mais uma vez muito agradecer, muito, muito mesmo, porque qualquer pedido vai estar me ajudando muito. E desculpa pelo atraso, porque aconteceu aquele Não fala acidente, né? isso, não fala isso, não fala isso. Mas Isso aí enfim, não precisava ter fico muito, falado. fico muito grata, muito Deixa eu só, grata. agora já que você falou, tá? Não precisava ter falado. Ela teve um atraso de 10, 15 minutos, mas foi porque uma pessoa bateu atrás do carro dela, tá? Então, justificado. Ela chegou aqui tremendo, quase chorando, enfim. Então, por isso que eu nem comentou, não queria comentar, senão não devia entrar, porque são coisas que acontecem. São problemas, problemas que acontecem dentro de uma empresa, dentro do negócio, e só está sujeito a quem? Quem trabalha, quem está executando, quem está efetuando. Quem não está arregaçando a manga, não acontece isso porque não está executando. Tá bom? Muito, Parabéns, novamente. muito obrigada mais uma vez. Pessoal, todos estão enxergando aqui os slides? Sim, sim. Instrumento na pesquisa de prática e modelos de formulários. Pois bem, semana passada eu tive um questionamento de uma colega de vocês. Qual o volume máximo, qual o percentual de turnover? Né? Estou lembrado disso? Sim, sim, foi a Ingrid que perguntou. Cadê a Ingrid? Ingrid lança? Foi a outra. Ah! Boa noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Boa noite. Mas eu coloquei aqui alguns slides para nós comentarmos sobre isso. E foi interessante a pergunta dela, porque mais que faz alguns anos que eu dou aula para recursos humanos e nós falamos sobre turnover, foi a primeira vez que me perguntaram sobre isso. E eu não vi isso em nenhuma das apostilas que eu ministrei, tá? Então eu fui atrás e achei interessante o que eu achei. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. São acho que 4 ou 5 slides falando sobre isso. Turnover. Qual é a média de turnover aceitável?
é muito difícil definir um percentual ideal. Afinal, como explicado, ele pode variar de acordo com o contexto e política de retenção da empresa. Um turnover de até 10% ao ano, todavia, é considerado aceitável. Ainda pode promover uma boa renovação. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Se você pensar bem, é bom que não tenha turnover na empresa? A pergunta. É bom que não tenha turnover? Faz o seguinte pensamento. Algumas pessoas vão responder que sim, outras que não. Certo? Se não há turnover na empresa, como que é a renovação do quadro de funcionários ou quadro de pessoas e essas pessoas terem pensamentos diferentes e podendo ter ideias novas? E até mesmo para saber o que está errado dentro da empresa, né, professor? Porque geralmente, quando não tem turnover, não tem rotatividade, a empresa fica meio que presa num conceito que nem sempre é o ideal para ela e para os funcionários. Perfeitamente, Maria. Porque, veja, a renovação é ótima. É ótima para os funcionários. Já viu aquela história? O funcionário que fica mais de 5 anos já é acomodado, é considerado acomodado, não é? Se ele fica mais de 5 anos na mesma empresa e é considerado acomodado, significa que ele não se renova, ele está ali já tranquilo. Quando nós estamos tranquilos, a gente fica tranquilinho ali, não busca se renovar, se atualizar, buscar coisas novas, melhorar. Aí, consequentemente, a empresa também não acontece isso. Então, esse processo de renovação, ele é importante. Pode falar. Desculpa, ele fica numa zona de conforto, né? Tanto ele quanto a empresa. E não lancha, né, para frente. Ela não fica para puxa. trás e as outras passando. Então, o turnover, tem gente que fala 5%, outros falam 10%, tá? Então, acho que eu falo aí de 5 a 10% de turnover ao ano na empresa, ele é considerável bom, porque é uma renovação do quadro, tá? Qual o índice de rotatividade ideal? O índice considerado ideal é de ao menos de 10% ao ano, ou cerca de 1% ao mês. Mas é preciso observar as diferenças entre as características de cada mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho, associações comerciais e outros órgãos oferecem estudos frequentes com índice de turnover. Motivos do turnover alto. Isso já falamos. São as coisas que nós falamos recentemente, outras sessões anteriores. Um turnover elevado pode ser motivado por várias causas. Destacamos salários e benefícios inferiores, a concorrência, falta ou problemas no treinamento, falhas ou inexistência de planos de carreira, assim como deficiências no gerenciamento, ou seja, aquele gerenciamento chefes e não líder. Como calcular um turnover ou absenteísmo? Imagine que, em 12 meses de atividade, a empresa ABC Cosmético demitiu 100 funcionários. No mesmo período, a companhia contratou exatos 500 colaboradores, nas mais diversas funções. Ao aplicar a fórmula, observará que o turnover é de 20%. O número ideal deve ficar em torno de 5 a 10%. Ou seja, já está alto. É um indicador. Tá? Mas como que calculamos isso? Como calcular o turnover? Se engana quem pensa que calcular turnover é difícil. O calcular desse indicador é muito simples e varia de acordo com as necessidades da empresa, podendo ser aplicado em variados departamentos e linhas de produção, sempre avaliando a taxa de índice de aceitação. Tem dois tipos de cálculos. Vou falar do cálculo 1 primeiro. Quando nós pegamos aqui o turnover, que é o mais utilizado é o cálculo 1. O que nós temos?
uma divisão sobre outra divisão. A divisão aqui, nós temos X entradas de pessoas que entraram na empresa, mais as X saídas, dividido por 2. Isso dividido por 2 vai dividir pelo total de funcionários e multiplicar por 100. Aí eu vou achar o percentual que tem de turnover nessa empresa. É o que é mais utilizado. Entretanto, já tem alguns estudos que é utilizado outro conceito, outro tipo de cálculo. A base para chegar à taxa de turnover continua essa acima, mas um novo modelo vem sendo utilizado recentemente, e é o próprio Chiavenato o cita em uma das suas obras. Olha aqui o cálculo 2. Desconsiderando quem? Quantidade de entrada. Desconsiderando. E aí não tem que dividir por 2. Já vai direto. Qual o percentual de saída, qual o volume de saída dividido pelo total de funcionários? Vezes 100. Tá? E esse é que está começando a ser utilizado bastante. Mas, essa nova forma, eliminamos as admissões que podem ocorrer e damos preferência apenas aos cálculos de rotatividade. Apenas isso, sem considerar as entradas. Porém, quando for preciso identificar as dificuldades em um processo de recrutamento e seleção, por exemplo, o primeiro cálculo continua válido. Imagina o seguinte, se uma empresa demitiu 30 funcionários em um mês e as mesmas 30 vagas foram fechadas daqui a 3 meses, as admissões poderão ser maiores, tá, do que as dispensas, mudando assim o resultado final. Tá? Realmente. Então, cada um tem o seu estudo, mas é utilizado bastante o cálculo 1. Tá? Mas já vem também utilizando, algumas empresas vêm utilizando o cálculo 2. Tá? E aqui estão as fontes da onde eu retirei. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Não, nenhuma. Eu acho interessante você estar ciente disso, dentro desse percentual de turnover, até porque quando começar a ouvir de turnover dentro de uma empresa, vocês vão se perguntarem, qual o percentual do turnover na empresa ao ano? Tá? E aí vocês podem até perguntar ao mês, né? Porque os exemplos aqui anteriores, eu dei ao mês e dei ao ano, tá? Tudo bem? Vamos lá. Que pena que a Ingrid não está aí, mas ela vai ter acesso aí aos slides, tá? Tá a representante dela aí, que é a xará dela, a Ingrid. Outra Ingrid. Pois bem. Lógico. É representante dela. Certo, Ingrid? Né? Somos Ingrid. São Ingrid. Aê, mandou bem. Mandou bem. Depois eu vou falar para outra Ingrid escutar, passar no vídeo lá para ouvir falando bem dela, tá? Ok? Aí, tá vendo? Pois bem, vamos lá. Na seção agora 4.2, nós temos 3 sessões para finalizarmos. Nós vamos finalizar certinho. E hoje nós vamos falar sobre a seção 4.2, que é instrumento de pesquisa na prática e os modelos de formulários. Tá? No final eu vou falar sobre, vou mostrar para vocês o modelo de formulários e vamos falar sobre a teoria de Osler, que é a pirâmide, né? E uma organização, muitos são as formas de manifestação de como está o clima organizacional. De acordo com Luz, no dia a dia é possível que se encontrem sinais de que o ambiente é percebido como bom ou ruim. Vamos ver alguns exemplos. Turnover. Turnover, acabamos de falar, você já sabe disso, ele está mencionando porque faz parte, né, dos exemplos, né? Rotatividade elevada, bem como os elevados índices de absenteísmo. Absenteísmo, em relação ao turnover, eu pesquisei também um pouquinho em relação a isso.
ele é analisado pela quantidade de horas que os funcionários ficam fora da empresa, tá? Se isso também representar acima de 5% a 8%, já é considerado muito alto, porque significa que o funcionário está se ausentando muito e com frequência, tá? O que indica falta de comprometimento com a empresa. Esse tipo de comportamento, em geral, ajuda a deteriorar o clima organizacional. E é verdade, porque vai começando a gerar não compromisso. Os colaboradores não têm o senso de dono. Tá? A falta de comprometimento pode ser observada também em programas de sugestões mal sucedidos, em que os colaboradores não se interessam pelas necessidades da empresa. A empresa vai lá e faz um programa de sugestões. Quase ninguém participa. Por quê? Primeiramente, é porque não tem estímulo para esse programa. Segundo, os colaboradores estão desmotivados por uma série de fatores. Ou seja, já começa por aí. Tá? Na verdade, esses programas de sugestões, ele tem que ter algum encantamento, premiação, tá? Premiação até financeira, se for o caso. Esses programas de sugestões mal sucedidos já vêm dentro de empresas, dê a sua sugestão de melhorias de processo e você participará com 10% da sua redução de custos. Ou seja, se uma sugestão for boa para a companhia e aquela sugestão houver uma grande redução de despesas, tá? Consequentemente, o colaborador ficará com 10%. E se for uma redução de milhões? Tá? Descaso com o uso de recursos que vão desde o uso consciente de papel a cuidados com o prédio. São comuns pichações de banheiros, vestiários, entre outros locais, além do uso indiscriminado de materiais diversos. Isso é triste porque você está deteriorando um bem da empresa que você trabalha, consequentemente ela vai ter que investir para recuperar esse bem e você é que honorou isso, ou seja, que fez essa empresa gastar. Isso não é legal. Quando eu falo você, eu falo para a pessoa que fez o quê? A pichação no banheiro, nos vestiários e em outros locais, né? O uso excessivo de papéis, descuidados com isso, com o clips, com os materiais da companhia, computadores, o descaso. Como exemplo de um clima organizacional favorável, pode-se observar nos colaboradores de atitudes positivas, confianças, entusiasmos, alegria, engajamento, participação, motivação e comprometimento e o baixo turnover. O baixo turnover já está dizendo que a empresa tem vários itens favoráveis, tá? Por isso que ele está até por último. Mas várias atitudes positivas dentro da companhia. Uma coisa está atrelada à outra. Tem atitude positiva que uma coisa vai estar atrelada à outra. Uma coisa vai puxando a outra, como se fosse uma corrente, tá? Essas manifestações denotam o clima e a cultura existente na organização. De acordo com Souza, a cultura influencia o clima organizacional. O autor acrescenta ainda que outros fatores externos também causam impacto, como problemas sociais, pessoais e familiares. Olha o problema que nós estamos passando hoje. Nós temos um problema de saúde muito grave, que ele está arrastando o quê? Problema econômico. Dois problemas que estão muito críticos. E aí, se você vai para o lado da saúde, você está gravando o lado econômico. Se você for pensar para o lado econômico, você está deixando de lado o lado da saúde. É um problema muito crítico que nós estamos passando. Várias empresas, tá? Que vai gerar problemas sociais, que vai gerar problemas pessoais e, infelizmente, problemas familiares, tá? Levando-se em consideração essas informações, devemos refletir sobre o que Luz salienta. Ao se avaliar
o clima organizacional, é importante que sejam verificados, além dos dados quantitativos, também os qualitativos. Qual a diferença do quantitativos e qualitativos, gente? Quantitativos. Posso tentar falar? Pode falar, pode falar. É quantidade, talvez que uma empresa faça ou venda, e qualitativo é a qualidade. É isso, professor? Você refere a isso? Quantidade, quantitativos, números. Tá? É. Quais são os números da companhia? O que está refletindo? Qualitativos. O que está refletindo em termos de qualidade do processo? Tá? Do que está sendo produzido. Tá? Ou seja, nós estamos falando de dados estatísticos, números. Tá? O outro é o quê? Qualidade de informação. É a análise desses gráficos. O que isso vai gerar de qualidade? Uma coisa está atrelada à outra. Tá? Concorda comigo? Quando você analisa os números, você vai estar analisando o quê? A qualidade também. Tá? Uma coisa está fechada na outra. Sim. Sim. Os números, quando analisados em separados, sem um olhar mais atento, a percepção do colaborador pode gerar informações imprecisas e resultados inócuos, distorcidos. Segundo Luz, é preciso realizar anualmente uma pesquisa sobre o clima, ou então a cada 2 anos. Pode ser aplicada por meio de entrevistas, painel de debates ou questionários. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada tipo de ferramenta. A entrevista é uma ferramenta que requer mais tempo, pois é realizada individualmente. Alguém já participou de entrevistas individualmente? Ou já aplicou isso, né? Às vezes a pessoa não foi entrevistada, mas ela que entrevistou, né? Ao contrário. É interessante, ao mesmo tempo você fica em cima do muro de você responder francamente tudo que está sendo perguntado, porque isso pode ser virado contra você. Então isso tem que ser realizado com uma pessoa, a entrevista, uma pessoa neutra, se possível, de uma consultoria fora da empresa, tá? Até para não ter um vínculo dentro da empresa, as pessoas comentarem, tá? Porque isso pode ser prejudicial. A aplicação de uma pesquisa de clima organizacional, utilizando a entrevista, oferece a oportunidade do colaborador dar a sua opinião, se expressando de forma aberta e acompanhando por um profissional que o deixa à vontade para falar, dizendo o que pensa a respeito da empresa. As perguntas podem abordar temas sobre gestão, comunicação, trabalho em equipe, entre outros temas que sejam de interesse da organização. O painel de debate se mostra o mais econômico, por ser feito com diversas pessoas ao mesmo tempo. É aí que vem o X, né? Aí já estamos mudando, né? Nós estamos saindo de perguntas, entrevistas individuais, estamos passando para o quê? Debates entre 5 a 10 pessoas. E aí você está se mostrando. Em geral, reúne-se de 5 a 10 pessoas que vão conversar com o avaliador, expondo o que pensam sobre determinado tema. O condutor deve atuar apenas como ouvinte, e sua atuação se limita a focar o assunto que está sendo abordado. São realizadas anotações que posteriormente serão analisadas pelo Comitê de Avaliações. Percebe que esse condutor, novamente batendo na tecla, ele não pode ser uma pessoa dentro da empresa. Tem que ser um consultor. Por quê? Uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem know-how no que faz e até jogo de cintura para extrair o máximo de cada um que está participando e não ver aquilo como maldade, mas ver aquilo como positivo para que a empresa possa melhorar ou determinadas situações para que isso não aconteça, não somente para aquele colega que está expondo, mas
não acontecer com os demais, tá? Um dos principais questionamentos sobre esta ferramenta é o respeito do caráter sigiloso. Uma vez que é totalmente quebrado, já que todos os participantes ficam sabendo o que está sendo apresentado pelo colega ao lado. Essa condição pode inibir alguns a expressarem o que realmente pensam e sentem, deixando de revelar sua satisfação ou insatisfação. A boa condução do debate pode deixar os participantes mais à vontade. Deve-se explicar o que é objetivo e conhecer a opinião dos colaboradores sobre a empresa e que não se trata de avaliar o desempenho, nem de identificar as pessoas com intenção de puni-las, tá? É importante que seja tratada ainda a questão de confidencialidade. Expor de forma clara que o que for discutido pelo grupo não deve ser exposto a outras pessoas. Mas pessoas são pessoas, né? É difícil isso. Ainda mais quando tem um grupo grande, de 5 a 10 pessoas. Ambas as ferramentas podem se apresentar vantagens e desvantagens. Entretanto, há um aspecto que deve ser considerado. Ao se fazer a escolha por uma dessas ferramentas, elas não possibilitam comparações entre um ano e outro, e respeito ao clima organizacional. Por serem mais subjetivas e não de difícil mensuração, as informações são tratadas em dado momento e não se consegue avaliar se houve melhora ou piora na satisfação geral e nos demais análises. Com a pesquisa de clima organizacional, cada colaborador se manifesta também sobre como está a motivação, os relacionamentos e o espírito de equipe. Se conhece a missão, os valores, os objetivos e metas. Se percebe o trabalho de todos em função de um objetivo comum. Se os gestores delegam bem, como são as políticas de gestão de pessoas? E se a empresa é bom local para se trabalhar? Para a Nery, o comprometimento e o engajamento dos profissionais com a empresa se revelam um diferencial desta perante ao mercado. Assim, o uso de instrumentos que possam medir a satisfação dos colaboradores é essencial. Eu tenho uma opinião comigo, quando se está se olhando bastante para uma pesquisa de clima organizacional, significa que dentro da empresa não é um colaborador descontente, não é 3, são muitos. E isso chega aos gestores, chega aos diretores, todo mundo está insatisfeito. Mas o que está insatisfeito? O que pode ser feito para melhorar? Entendeu? Porque tudo isso tem um engajamento. Se você quer o engajamento de todos os colaboradores que estão abaixo, como que você pode melhorar? Através do clima organizacional. Para você identificar os principais problemas e começar a saná-los. A resolver esses problemas para que esse clima comece a ser melhorado e todo mundo começa a ficar engajado novamente. Tá? Essa empresa era boa, né? Óbvio. Ainda para a Nery, pesquisas realizadas na Europa, Estados Unidos e Brasil mostram que os colaboradores se engajam e se comprometem quando conhecem os valores da organização, os pontos fortes, as fragilidades e as estratégias do negócio. Conhecer tudo isso sugere que a empresa aposte em seus colaboradores. Não inventa resultados, mas expõe suas forças e fragilidades para juntos construir um melhor caminho. Percebe que é tudo à base de confiança. Concorda comigo, gente? Tudo aqui é à base de confiança. Percebe que estão envolvidos nas decisões. Pode falar com franqueza, expor suas opiniões, sentimentos
e percepções, pois sabe que serão respeitados. Sabe que a empresa investe no desenvolvimento do seu colaborador, ajudando em suas conquistas pessoais e profissionais. Sente-se reconhecidos por suas contribuições e sabe que estas fazem a diferença. Reconhece que a empresa é focada em resultados. E sempre quando você é focado em resultados, você identifica propósitos, metas e objetivos organizacionais. A vida, vamos pensar na sua vida, pessoa física, ela é baseada em objetivos. Você trabalha para comprar um carro. Vou falar por mim. Eu quero comprar um carro. Depois do carro, eu quero fazer uma faculdade. Depois de uma faculdade, eu quero receber a promoção da empresa. Eu preciso fazer uma pós-graduação, preciso ter um curso de línguas, eu quero melhorar de carro. Você já começa a namorar. São objetivos da vida, são ciclos. E as coisas vão evoluindo. Quando você está lá na frente, você olha para trás. Nossa, eu fiz tudo isso? Entendeu? Puxa vida. São objetivos, são metas que as coisas vão acontecendo. Nada cai do céu. Você tem que buscar. Você tem que ir atrás. Entendeu? Se você já indo atrás, porque muitos vão atrás, já é difícil, imagina se você ficar parado. Para a empresa, a mesma coisa, tá? Para a empresa, ela tem que estar sempre se mexendo. Nós não falamos do turnover, que ela tem que renovar seu quadro constantemente para vir 5 pessoas novas com novos pensamentos, tá? E aí está reciclando dentro da empresa. Isso é importante. Com a pesquisa de clima organizacional, é possível reconhecer o que o colaborador realmente pensa da organização. A elaboração de uma pesquisa de clima organizacional visa, então, por meio de determinadas dimensões, conhecer como está o engajamento, o comprometimento e a satisfação do colaborador com a organização. Para que isso ocorra, de acordo com o Chiavenato, são escolhidas as dimensões que mais se adequam àquela organização. Portanto, podem ser verificadas as percepções quanto ao grau de responsabilidade atribuído à liderança, às recompensas e o reconhecimento. Eu já falei para vocês o poder de delegar, o livro do poder de delegar. Já comentei com vocês? Não, professor, não comentou ainda. É um livro pequeno, mas é um livro para quem está se tornando líder, como você poder delegar e delegar de uma maneira coerente e que você está participando ativamente do que foi atribuído para o colaborador, mas sem estar executando, mas você participando. Vou resumir. É um livro que é pequeno, O Poder de Delegar. Quando você está delegando, primeiramente você tem que saber o que você está delegando. Primeiramente, você tem que descrever isso. E quando você for delegar, você tem que chamar o subordinado, o colaborador, passar todas as atribuições para ele, tá? E por que você quer essas atribuições? Mas não somente passar, pedir um feedback do que ele entendeu. Quando ele te der esse feedback, realiza os devidos ajustes necessários, porque nem sempre ele vai entender 100% do que você falou. Realiza os devidos ajustes. E depois que ele começar a executar as suas respectivas atividades, principalmente nos primeiros dias, acompanhe ele de perto. Acompanhe como é que ele está executando. Tire as dúvidas. Verifique se o serviço está sendo realizado de acordo com o que você atribuiu. Tá? E depois, por mais que ele já tenha prática, de vez em quando, verifica como é que está sendo executada a atividade. E pergunta para ele se há algo a ser melhorado. De repente, ele tem a sugestão do que você não teve. Isso se chama humildade. Porque nem sempre você, com tantas coisas que você tem que fazer, você vai conseguir enxergar tudo que tem que ser feito passo a passo. Às vezes a pessoa está executando de uma maneira
porque você passou, mas a NCHEC pode ser melhorada, tá? Pois bem, isso é o livro Poder de Delegar. Além destas, há outras dimensões que podem ser avaliadas, como comprometimento e engajamento profissional, comunicação, estilo de gestão, remuneração, desenvolvimento profissional, as condições de trabalho e relacionamento interpessoal. E ainda nós temos foco no resultado, agilidade, foco na solução de problemas e organização e planejamento. Há outros aspectos que merecem atenção quando se trata de planejar uma pesquisa de clima organizacional e construir um instrumento. Vamos ver quais são. Metodologia. Quais são as etapas da pesquisa de clima organizacional? Período em que ocorrerá a pesquisa. É fundamental deixar claro quando começa e termina o prazo para a realização dessa pesquisa. Às vezes é preparado, sabe o quê? Um questionário. Esse questionário, ele chega pela intranet. Você pode preparar através do Forms da Microsoft, respondem, tá? E, consequentemente, isso você recebe já mapeado, e quando você gera isso no Forms, já vem pelo Excel, e aí você consegue tabular. Se torna muito mais prático, rápido, para obter o resultado. Alguém sabe o que é o Forms? Falei o Forms aqui, mas... Forms, por exemplo, nós temos o Word, nós temos o Excel, nós temos PowerPoint, dentro do quê? Do Office. Dentro do Office, tem outro que faz parte do Office, do pacote, que é o Forms. Você elabora questionários, elabora provas, tudo através dele, tá? E isso pode ser realizado dentro da Microsoft. É muito simples e prático, tá, gente? Acho que você até sabe um pouquinho, porque a prova que vocês estão respondendo é criada no Forms, tá? E tudo isso que vocês responderam no primeiro bimestre, quando o professor elaborou, ele já colocou qual é a alternativa correta, tá? Em todas. E quando você já finalizou lá, ele já disparou e já sabia qual é a nota que você tinha tirado. Ou seja, muito fácil, tá? Olha o formulário aí. Um exemplo de formulário de pesquisa de clima organizacional. Opa! O que aconteceu aqui? Todos estão enxergando aqui? Eu tô, professor. Ótimo. Os demais também? Sim, professor. Ok, obrigado pelo retorno. Professor, Oi. Pode falar. não, eu falei que sim. Sim, Tá, professor, obrigado. estão enxergando. Obrigado, Beatriz. Sim. Obrigado. Obrigado, Nada. Pois bem, vamos lá. Exemplos de formulário de pesquisa de clima organizacional. Eu me orgulho de trabalhar nessa empresa? Discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. Eu acho que o meu desempenho é avaliado corretamente? E aí você pode responder. Meu salário é adequado para as responsabilidades que tem? Recebo elogios do meu chefe para a qualidade do meu trabalho? Aqui eu vou fazer um parênteses aqui. Nós trabalhamos por salários. Nós trabalhamos em busca de almejar conquistas e, consequentemente, ver um rendimento maior. Mas o reconhecimento do superior também é importante. Para dizer que você está no bom caminho. Significa que você está no caminho certo, que você está nos trilhos. Isso é importante, tá? Por isso que tem essa pergunta. Recebo elogios do meu chefe para a qualidade do meu trabalho? Isso é importante. Aqui a gente trabalha sem medo. Ninguém
é despedido sem motivo grave. Aí você coloca. Ou seja, é um questionário curto, mas que vai dizer realmente como é que está a empresa. E isso pode ser através da intranet. Tá? E embaixo, às vezes, é colocado o seguinte: tem algum assunto que você queira comentar a mais? E aí você deixa aberto. Uma pergunta mais aberta. Após a coleta de dados, ocorre o tratamento, a organização e análise deles. Para o autor, essa análise pode ocorrer de forma simples, com a contagem e a classificação dos dados, até o uso de sofisticadas técnicas de estatística. A tabulação permite que sejam feitas análises de respostas por meio de perguntas, áreas, região, turno, tempo de casa, escolaridade, idade, entre outros. Podemos ampliar esse formulário, tá? Ou seja, isso é bastante, é muito importante isso dentro de uma companhia, até para saber como é que está os seus colaboradores. Porque às vezes no dia a dia você não tem tempo de ter essa percepção, tá? Com as respostas que você tem com esses formulários, você consegue ter essa percepção. Assimile. Para que chegue aos resultados desejados, a pesquisa de clima organizacional deve ser aplicada de maneira séria e dentro de um planejamento cuidadoso. Envolve diversas etapas que precisam ser respeitadas. E, principalmente, deve envolver as pessoas. Quando os colaboradores percebem que se quer verdadeiramente ouvir suas opiniões e conhecer as suas percepções acerca da organização em que trabalham, o processo flui naturalmente. E a consequência é a satisfação de todos. É importante frisar que o PCO, tá? Pesquisa de Clima Organizacional, é uma ferramenta de gestão valiosa para a tomada de decisões, que atende aos interesses gerais. Tá? Pois bem, agora eu vou passar para vocês um vídeo. Nós falamos na aula passada sobre a pirâmide de Maslow, mas vamos olhar de uma maneira crítica, tá? Quais são as suas necessidades? E como é que a empresa vai olhar para você em relação a isso? É interessante esse vídeo, eu gostei dele. Por isso que eu vou passar para vocês. Olá, senhores. Vamos falar sobre a hierarquia das necessidades, ou também como ela é conhecida, a pirâmide de Maslow. Olá, senhores. Olá, senhores. Pessoal, todo mundo está ouvindo aí o áudio? Sim, eu estou vendo e ouvindo. Maravilha. Sim. Sim, estou ouvindo. Obrigado, gente, pelo retorno. Vamos lá. Vamos falar sobre a hierarquia das necessidades, ou também como ela é conhecida, a pirâmide de Maslow, porque foi Maslow quem idealizou, quem estruturou essa teoria. O Maslow foi um psicólogo humanista do início do século XX, certo? Então esse assunto vai interessar quem trabalha com motivação, RH, administração, e também vai interessar as pessoas que gostam de psicologia humanista. Vamos lá? O Maslow, como um psicólogo humanista, ele acredita que todo indivíduo tem a tendência, tem a capacidade, tem o potencial de se autodesenvolver, de chegar até o estágio da autorrealização, que é o último nível que a gente vai falar somente no final. Vamos entender agora como aconteceu essa teoria. O Maslow desenvolveu essa teoria depois que ele entrou em contato com os escritos de um antropólogo, que esse antropólogo estava pesquisando uma tribo que foi retirada do seu local, do seu território. Naquele território, a tribo estava acostumada a caçar.
nesse novo território, a tribo começou a passar fome. E era uma tribo organizada aqui. O que aconteceu? Depois de começar a passar fome, essa tribo deixou de se comportar de maneira tão amigável, tão com valores sociais. Né? Então, se a tribo estava nesse nível aqui, quando começou a passar fome, passaram a se preocupar mais com as questões de segurança e com as questões fisiológicas do corpo. Não entendeu? Eu vou explicar melhor cada nível aqui, cada estágio da pirâmide, aí a gente vai entender melhor. Vamos lá. O primeiro estágio seria o estágio da fisiologia, ou o estágio do corpo. Aqui o indivíduo se preocupa com, por exemplo, necessidade de comer, dormir, homeostase, sexo. São necessidades básicas do corpo. Por exemplo, quando a gente está com vontade muito grande de ir no banheiro, não existe mais nada importante do que a satisfação dessa necessidade de ir no banheiro. Ou quando a gente está com muita sede, mas aquela sede grande. Pois o que a gente quer primeiro é um copo d'água, para só depois resolver o assunto seguinte. É ou não é? Então esse é o primeiro nível, é o nível das necessidades da fisiologia. Satisfeito esse nível, nós partimos para o segundo nível, que é o nível da segurança. Aqui segurança a gente deve entender que é tanto segurança psicológica quanto segurança física. Nesse nível aqui, a gente quer aqui uma libertação do medo e da ansiedade. A ansiedade de como vai ser amanhã, um medo do que pode acontecer. Aí o que acontece? A gente começa a criar as regras para que as coisas não mudem tanto. As leis, a gente vai viver em família para garantir, né, que as necessidades básicas sejam satisfeitas. Esse é o nível da segurança. Esse nível é muito especial para mim, porque foi através de estudando essas questões de medo e ansiedade para fazer a escola da voz que eu cheguei até a pirâmide de Maslow. Combinado? Segundo nível, nível da segurança. Vamos para o terceiro nível. Esse aqui é o nível do relacionamento, é o nível do afeto. É aqui, nesse nível, que a gente vai buscar o amor conjugal e também o sentimento de pertencimento, que é fazer parte de um grupo, que é se sentir acolhido, que é se sentir aceito. Vale lembrar que só depois que os indivíduos têm esses níveis básicos satisfeitos, que ele vai se preocupar com esse terceiro nível aqui, que é o nível do relacionamento e o nível do afeto. Vamos agora depois para o quarto nível, que é o nível da estima, da autoestima. Nesse nível aqui, o ser humano busca o quê? O reconhecimento. E também é o nível do respeito, aonde você vai buscar o respeito do outro e você vai oferecer também esse respeito. É um nível um pouco mais elevado, não esqueçam. Satisfeitos os outros níveis, o ser humano tem condição de buscar satisfazer a necessidade de estima. Ser respeitado, ser reconhecido, respeitar e principalmente também reconhecer. Agora, nós chegamos no nível mais importante. Aquele que Maslow disse que todos temos condições de alcançar se forem dadas as devidas condições. Entretanto, Maslow disse que dificilmente chegaremos, porque a gente fica tão apegado ao nível da segurança que dificilmente a gente consegue transcender para os outros níveis mais elevados. Aqui é onde a gente chega na autorrealização. O Maslow, no princípio do século XX, quando ele estava fazendo seus estudos, ele percebeu que somente 1% dos norte-americanos que ele pesquisou tinham conseguido chegar até esse nível. Lembrando que você tem que sempre estar satisfazendo cada um desses níveis. Bem, essa foi a pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades. Se você quiser um pouco mais de informação, é só me procurar. Eu sou Eduardo. Último a sair, apaga a luz. E aí, pessoal, gostaram? Alô? Opa! Eu tinha soltei, sem querer. Que é? Não entendi. Eu apertei o botão de sair aqui sem querer, professor. Tudo bem. Pessoal, alguma dúvida? Que eu acho que é interessante porque ele fala essa segurança que nós temos, as necessidades básicas, a segurança. E se você pensar, realmente é isso, né? Para depois você buscar a autorrealização.
né? E aí, tem um X na questão. Quanto mais novo você mais realização você sonha. Quanto mais você vai chegando para frente, a sua realização começa a mudar. O seu patamar de realização, de sucesso, começa a ser mutado. Ou seja, tem uma mutação aí, uma mudança. E vocês vão perceber isso no decorrer da vida, tá? Pois bem, em relação à nossa aula de hoje, alguma dúvida? Não. Não, professor, Não. eu não tô com nenhuma. Opa! Vocês aí, Alessandro, tudo bem? Beatriz? Tudo bem, professor. Tranquilo? Tudo bem, professor. Ótimo. Caroline? Gabriela Gaiotti? Tudo ok. Ai, o meu áudio não estava saindo. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Gesivane já falou, tudo ok. Gustavo, tudo bem? Ingrid? Tudo tranquilo, professor. Ótimo. Isso aí, Sidney. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem, cara, tudo bem. Ótimo. Ótimo. Lucas, Laís, tudo bem? Sim, Certo, tudo professor. bem. Opa, Olha, Tá. Tudo ok, professor. Ótimo, obrigado, Laís. Obrigado, Gabriela. E os Thales? Tem o Thales Antônio e o Thales Lopes. Tudo bem, professor? Opa, obrigado aí, ó, Thales Antônio. Thales Lopes? Maravilha. Pessoal, o que eu tinha que falar com vocês hoje era isso, né? Mas nós estamos aí chegando praticamente no final do nosso semestre. Se vocês estão observando, está faltando praticamente aí 2 sessões para que a gente possa cumprir nossa missão, tá? Então aí nós estamos chegando finalmente do conteúdo. Vocês estarem aí aprendendo no contexto, tá? E entendendo esse contexto de gestão de pessoas. Gerir pessoas não é fácil. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa, que não sei se é todo mundo, mas algumas pessoas estavam especulando que não ia ter férias. Vai emendar tudo ou vai ter pausa, alguma coisa assim? Não, na verdade, o calendário, se vocês prestarem atenção, Caroline, nós não paramos. A aula que deveria estar tendo presencialmente está tendo online, tá? À distância, através aqui que vocês estão assistindo a aula, tá? Ou seja, o processo está continuando. O calendário das provas, por exemplo, da B2 vai ser cumprido. Quer ver? Ó? As provas B2 elas irão acontecer do dia 15 ao dia 19. Tá? E aí, se tudo der certo, quem vai fazer a prova B2, que vai ser na semana aí, acho que vai ser dia 25 de junho, e posteriormente ter o exame dia 26, dia 29, dia 30, vocês já estão de férias. Terão 30 dias de férias para retornar em agosto. Tá? O processo está continuando naturalmente. Não está parando, não, tá? Vocês, como posso dizer? Vocês vão sair de férias sim, tá? Professor, Pois não. pelo andar da carruagem, provavelmente fica tudo online, né? Finaliza online mesmo esse semestre, né? Sim, Direi. O nosso governador ele estendeu a quarentena até o final de maio. Isso. Tá? Como o processo de estudo é um dos últimos a voltarem, até pelo fato do contágio, da proximidade, de estar fechado numa sala de aula, tá? É um dos últimos ciclos, tá? Falam que algumas coisas em junho ele vai começar a dar abertura para se retornar às atividades. Entretanto, em junho, nós vamos ter a prova EAD ainda, tá?
da mesma forma que vocês fizeram na B1. Não, legal. Entretanto, as provas, vocês tiveram uma semana para ser realizada. Isso. Entretanto, agora vocês não terão uma semana para ser realizada. Vocês terão aí, acho que 24 horas, tá? Alguns professores vão estudar 36, outro 48, mas enfim, não mais que isso. Até pelo tempo que nós temos de fechar as notas e digitar essas notas para que vocês possam visualizar se vai ter exame, se vai ter que realizar B2, ou seja, vários procedimentos depois, entendeu? Então, vocês não terão esse tempo mais, tá? De uma semana. Entendi. Tá? É isso. E aí, pessoal, mais algum questionamento aí? Ingrid? Professor, tem alguma atividade pendente ou ainda não? Vocês terão. Eu vou passar essa atividade na próxima semana. Porque é o seguinte, de gestão de pessoas, eu ministro essa disciplina de segunda e terça. Infelizmente, ontem foi feriado, né? Foi antecipado o feriado, não teve aula. E aí, na próxima segunda-feira, eu vou deixar nivelado a turma de segunda com vocês. E aí, na terça-feira, eu vou passar uma nova atividade para vocês. Nós vamos falar uma data de entrega. Tá? É isso. Tá ok, gente? Então tá bom. Gente, boa semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Vamos com Deus. noite. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, Com Deus. Boa noite, Boa galera. noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor.